e aprendi muito sobre a situação de rua, e particularmente de jovens em situação de rua. Eu lembro das orientações e discussões muito interessantes para mim e que me faziam muito pensar no referencial que eu mesmo tinha adotado na pesquisa. Então, vai ser uma satisfação. Pensando a organização, a gente vai manter a mesma dos outros os blocos de ontem, não é? Então, vou fazer uma fala, depois a gente discute um pouco a partir das considerações que vocês queiram fazer, ou dúvidas, e em seguida passamos para a Pauline e um novo debate. Eu trouxe aqui um conjunto de slides. O meu propósito é fazer para vocês uma narrativa de uma abordagem específica e da maneira como eu venho apropriando essa abordagem. Eu vou tentar fazer essa narrativa. Eu acho que no debate a gente vai, inclusive, poder explorar, se vocês quiserem, as, as aproximações e distanciamentos com as abordagens que foram apresentadas antes, em torno do tema da trajetória, ou das abordagens disposicionalistas, enfim, né? Porque o que eu vou trazer é mais próximo da abordagem do Danilo Martuchelli, e a Paulina também trabalhou com essa questão no mestrado, agora ela está fazendo o doutorado com a professora Ana Godinho. E é uma abordagem um pouco diferente, não é? Embora a gente vai encontrar na sociologia do indivíduo, que é, vamos dizer assim, o grande campo sobre o qual ele se inscreve, inclusive tem um livro publicado com esse título, Sociologia dos Indivíduos, junto com o Sangli, François Sangli, que está publicado em espanhol também, se vocês quiserem um dia procurar. É interessante o livro, ele faz uma abordagem bastante geral, tentando elencar as principais correntes e abordagens de pesquisa em torno da sociologia dos indivíduos. E nesse ele vai incluir, por exemplo, Bernard Lahire, né, na abordagem disposicionalista, mas também tem o Kaufmann, também tem François Dubé, ele próprio, não é? Então, a gente tem algumas abordagens ali. É bem interessante. Esse livro foi publicado no Chile, com esse título. A relação cambial não nos favorece, quer dizer, favorece um pouco, mas o livro fica bem caro comprado fora hoje, né? Então, mas se vocês têm conta no Scribd, né? Acho que é Scribd o nome daquela plataforma, vocês acessam esse livro e outros tantos dele, inclusive. Bem, eu organizei a minha apresentação aqui, pensando em apresentar para vocês a partir do texto indicado para leitura. Espero que alguns tenham conseguido ler. Não é um texto da Cátia Araújo e do próprio Danilo Martuchelli. Então, uma primeira parte tentando trazer algumas noções básicas, né? E aqui eu acho que tem um slide que não está aparecendo aqui. E depois falar mais diretamente da pesquisa, na tentativa de materializar um pouco, né, esse esforço de operacionalização das inspirações a partir da sociologia do indivíduo, mas como inspiração mesmo. A gente, né, vai tentando, esse é um esforço um tanto quanto artesanal de aproximação, e muitas vezes a aproximação se dá no meio do caminho, não é? A gente parte com um referencial e a própria realidade vai te instigando algumas outras perguntas, ou o diálogo com os pares também vai te trazendo outras referências. Então, não é um caminho linear, com certeza, é um caminho bastante tortuoso, de idas e vindas, que eu vou tentar relatar aqui. E o slide que não está aparecendo tinha a perspectiva de trazer justamente um cenário reflexivo, que é o meu ponto de partida. Eu vou tentar lembrar o que eu botei no slide, já que ele não está aqui aparecendo, não sei porquê. Tem como a gente já estava discutindo, não é assim, tem uma questão de origem social que percorre o objeto, como a gente está acostumado a discutir isso nas ciências sociais, na educação, e diz respeito à minha relação mais ou menos próxima, virtual, vamos dizer assim, no sentido de potencial, né, com as periferias urbanas, por conta da minha origem, morando em periferia na cidade de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre, dependendo do ponto de vista
Gravataí, pensando como componente da região metropolitana, já é periferia de Porto Alegre. Enfim, essa que a gente poderia dizer que tem uma certa identificação com essa origem, ela é construída muito mais claramente depois que eu entro na faculdade de Sociologia, né, no curso de Ciências Sociais. Então, estou querendo dizer assim, essa dimensão construída nesse processo, desse olhar retrospectivo, passa, então, pela construção desse lugar de onde falo, por essa filiação. Assim, Gravataí, para você ter uma ideia, assim, era uma cidade, agora menos, mas é uma cidade com forte componente industrial. Assim, muitos dos jovens de classe popular tinham isso no horizonte, a minha família inteira tinha, então eu tinha uma certa identidade de metalúrgico que percorria os meus horizontes, não é? E daí eu fiz um curso técnico, enfim. E aí, quando eu entro para fazer o curso de Ciências Sociais, começa um contraste muito significativo, que a gente poderia chamar de um certo desajuste, mas eu não vivi isso exatamente como um desajuste, né? Assim, era muito mais uma certa perplexidade, porque quando eu entrei na sociologia, muito se falava sobre a classe trabalhadora. Só que eu não me reconhecia no que se dizia da classe trabalhadora. E aí, não por acaso, eu encontrei o Pierre Bourdieu nessa caminhada, ainda na graduação. Não é que me ajudou a entender muito mais a minha condição cultural de classe. E quando eu falo condição cultural de classe, eu estou falando de um círculo familiar que com capital cultural bastante reduzido do ponto de vista daquilo que a escola, o sistema educacional prevê, né, ou previa na época, nós estamos falando dos anos 80, anos 90, inclusive com um consumo musical muito frágil. Então, então, assim, um consumo narrativo muito ancorado na TV, por exemplo. Tá? Enfim, só para dar uma situada. Então, é desde esse lugar que eu tenho uma certa perplexidade, não com o que eu vivi até ali, mas com o que eu encontrei de discurso sobre o que eu supostamente seria. Não é classe trabalhadora. Então, o encontro com o Bourdieu me ajudou nesse sentido. Então, eu estou querendo dizer, assim, Bourdieu foi o primeiro encontro, depois tive um encontro com o Melucci e com o Martuchelli em torno dessas referências que me ajudam a tentar explicar a realidade para qual pesquisa que tem um vínculo forte comigo. Mas aí pensando nesses referentes, não só como alguém, contribuições pontuais que explicam uma questão de pesquisa mais específica ou outra, mas referenciais que me ajudam a compreender a realidade social. Quero dizer, o Bourdieu fica muito forte isso porque ele tem um corpo teórico muito denso, não é, com um conjunto de categorias com uma coerência interna muito característica. Então, ele é um desses autores que te oferece uma totalidade interpretativa, né, assim, da realidade. E aí, então, o casamento com ele passou um pouco por aí, né, pela compreensão dessa posição de classe mais diversa do que aquela que eu encontrava nos cursos acadêmicos. E depois com Melucci, especialmente durante o doutorado, né, quase no estágio sanduíche, em Madrid, quando esse tema da informação e da vivência juvenil ficou muito forte na minha pesquisa e ele me ajudou a compreender esse espaço de reflexividade, ainda na época um conceito meio difuso, mas um espaço de reflexividade, de escolha e renúncia, de vivência dos jovens a partir de um certo também estranhamento um estranhamento geracional, mas estranhamento com a sua realidade no entorno, né? Enfim, até chegar aí fazendo já na URGS, a pesquisa ela vai ganhar um corpo um pouco mais sistematizado, porque eu tento olhar para a minha trajetória e escolher o que fazer, não é? Porque até ali eu participava de uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali, era uma coisa assim, tipo um operário de pesquisa, né, de um lado para outro, sem vínculos estáveis. E aí, quando eu entro na URGS, tento sistematizar um pouco o trabalho
e dirigi mais especificamente as experiências na periferia, e é nessa caminhada de sistematização as discussões do GT3 da Amped, né, vão me oportunizar o contato com o Martuchelli. Então, quando eu conheço o Martuchelli, já tinha muito trabalho de entrevista e pesquisa em periferia feito já, então, assim, sempre, de novo, um olhar retrospectivo a partir desse autor. Mas, assim, especificamente nisso, né, então eu vinha já de um diálogo com diferentes sujeitos em contexto de periferia urbana, catadores, educadores sociais, depois mulheres na economia solidária, jovens no hip hop, e esses diferentes sujeitos nesse mesmo contexto topológico, né, no sentido do que o Enzo estava mencionando, ou seja, eles tinham ali uma condição habitacional, econômica, étnica, muitas vezes, e alguns casos de gênero, né, que formavam uma posição que alguns enunciavam um certo contraste com o restante da cidade. Então, essa ideia de periferia mesmo, propriamente. Mas era sempre um conjunto de experiências bastante diversas, conforme essas pertenças, não é? Particularmente entre os jovens. E então a tendência, à medida que eu fui me envolvendo com a sociologia das juventudes, era tentar compreender, não é? Essas ações juvenis de um ponto de vista que me oferecesse alguns elementos a mais do que os marcadores de posição, né? Porque no campo de estudo de sociologia das juventudes havia uma insistência bastante grande em discutir a posição de sujeito social do jovem, né? Então, havia um tensionamento teórico, e aí o Melucci também se situa nesse campo, né? Foi a partir daí que eu vinha conheci a partir do professor Milton Fischer, já falecido, e o Martuchelli idem, né? Então, mas assim, sem ficar falando demais dessa experiência de imersão, o que o Martuchelli aportava e aporta que me parece extremamente interessante. Vocês, quem conseguiu ler o artigo, estava lá citado nas referências, ele tem por hábito sempre se posicionar em relação às correntes teóricas que estão estabelecidas, né, ou mais conhecidas, para defender a sua posição. E o que o Martuchelli propõe em torno de algumas categorias analíticas, não vai dar tempo de falar aqui, mas assim, pelo que eu estou acompanhando e lendo dele, já tem alguns anos, está associado a uma base epistemológica que questiona mesmo a própria noção de ordem social. Então, assim, ele está muito atento a uma dinâmica de construção processual da realidade a partir das ações individuais, não é? Isso sem ignorar marcos estruturais, mas assim a compreensão dos marcos estruturais ela está organizada a partir de uma movimentação mais movediça, uma estrutura mais movediça, assim. Nesse sentido, eu enxergo alguns encontros com a abordagem do Enzo, né? Quando pensa a vida cotidiana como um espaço de construção de sentidos, mas o Martuchelli, acho que ele tem uma abordagem, embora que pareça indutiva no primeiro momento, ela é bastante, na verdade, bastante atenta a elementos estruturais, né? E toda a construção dele está muito organizada entre estruturas históricas e experiências individuais. Eu acho que aí reside o mérito da abordagem do Martuchelli, é nos oferecer algumas ferramentas teórico-metodológicas que possibilitam essa pergunta epistemológica sobre como pensar, como ele mesmo vai dizer, não é? A consistência da realidade social, né? Como compreender essa consistência. Bem, uma delas é essa noção de prova social. Eu comecei a tentar ler no francês, do Martuchelli, porque
escritas dele a partir dessa noção estão originalmente nessa língua, e porque essa noção de épreuve, que é traduzida para prova social ou para desafio social, ela tem uma carga de experiência muito forte, né? Lembrando assim, Martuchelli é um sociólogo peruano que vai fazer o doutorado dele na França. Ele é formado em filosofia, faz filosofia na Argentina e vai para a França depois do mestrado. O mestrado, eu confesso que eu não lembro com quem ele fez, mas ele faz o doutorado dele com o Alain Touraine. E o Alain Touraine, vocês sabem, é um pesquisador de movimentos sociais, da configuração do sujeito contemporâneo, né? Então, e depois ele vai trabalhar com o François Dubé, de onde também acho que ele deve no entendimento das provas, das experiências. Já a Cátia Araújo é uma autora radicada no Chile, na Universidade de Santiago do Chile, e tem uma extensa produção sobre a realidade da produção de laços sociais na América Latina. Não é? E eles são parceiros de escrita já há algum tempo. E ela também participou de um seminário conosco, foi muito interessante, né? Tanto ela quanto ele têm procurado mostrar o quanto a produção dos sentidos, elas variam na América Latina, e o sentido da prática, o sentido da ação social, e dessa forma, tanto mostrar alguma singularidade aqui da nossa formação sócio-histórica, no que tange à formação do sujeito, no que tange à formação dos indivíduos. A noção de prova é chave nesse processo de pesquisa dos dois, não é? Então, a prova é uma espécie de... talvez a palavra provação sirva como um disparador de compreensão, não é? É a ideia de que a gente passa por desafios ou passa por situações que são recorrentes, não estamos falando de casos isolados, mas são recorrentes na vida de um indivíduo, ou de um conjunto de indivíduos, e essas provações, elas são marcadores importantes de compreensão da própria realidade de vida desses indivíduos. E esses marcadores, eles estão carregados de elementos socioestruturais, não é? Então, a ideia de prova é uma espécie de ferramenta que conecta experiências individuais com elementos estruturais, só que, como diferente do hábitos, ele não está falando de um elemento que configura uma individualidade, uma singularidade. Ele está falando de uma ferramenta que está na relação, né, de um fenômeno que está na relação entre indivíduos e na relação de indivíduos com tendências estruturais, né, com inclinações estruturais. Um outro ponto importante é que ele está pensando isso sempre num horizonte histórico, não é? Então, se vocês lerem aquele livro, que é um tanto, assim, tem um teor de ensaio, né, que é Existem Indivíduos no Sul, aquele livro, ele tenta fazer um arranjo argumentativo em torno de uma série de dados históricos, alguns mais recentes, mas também a partir da literatura, o que a literatura sociológica e a literatura, os romances, informam sobre a cultura no continente latino-americano e o entendimento da individualidade no continente do indivíduo, né? O entendimento sobre o indivíduo no continente latino-americano. E a gente tem percebido, toda vez que dialoga com ele, que ele faz uma leitura de vários domínios sociais para isso. Por exemplo, na última apresentação que ele trabalhou conosco, ele foi falar sobre a noção de sujeito pretendida no campo da educação na América Latina no século XIX, XX e XXI, não é? Assim como, se vocês pegarem o livro, ele vai falar de como nós entendemos a nossa relação de periferia com o centro, ou como nós entendemos juridicamente a noção de indivíduo, enfim, vai tentar trazer vários elementos que são marcadores institucionais a partir de domínios sociais, mas também dados de pesquisa em diferentes entrevistas
com, com, com indivíduos, claro, particularmente pesquisas no Peru e no Chile, né? Então, vou passar para o slide seguinte, que aí tem um detalhamento que ele vai fazer no Mudança de Rumo, que é um livro publicado também em espanhol, de 2007, em que ele sistematiza uma série de informações que também foram publicadas antes em francês. É um livro, para quem quer se aproximar do Marticelli, eu acho que é um livro muito bom para começar. Então, o que ele está dizendo? Bom, os indivíduos, a partir da noção de prova social, né? Os indivíduos vivem essas provas a partir de um relato pessoal. E aí é bom pensar o quanto esse referencial ele é interessante para pensar uma sociedade que está com alto índice de diferenciação e singularização. Então, um relato que os atores fazem, em geral individual, pode ser também um relato coletivo, e tem em que a prova, então, assim, a prova participa de um relato de compreensão da realidade, compreensão dos fenômenos que passam, né, que interferem na vida do indivíduo. Então, vejam que aqui, na minha interpretação, já tem um elemento narrativo importante na concepção de indivíduo, que Marticelli concebe, mas também de uma certa reflexividade, né? Que vai ser coerente com a obra do Paul Ricoeur, por exemplo, que vai ser coerente com as abordagens que ele vai fazer num outro livro chamado Forjado pelas Provas, não sei se está escrito só em francês. Ele vai tentar mostrar como a sociedade, a partir da modernidade, ela, primeiro, lança o indivíduo num conjunto de responsabilidades, não é? Digo, as responsabilidades são concebidas individualmente. E segundo, esse indivíduo, uma espécie de aventura moderna, ele tem a narrativa como das pontes de construção do seu entendimento do mundo, né? Bem, um outro ponto é que essa compreensão que o indivíduo constrói a partir das provas se associa também a um conjunto de capacidades que ele expressa para dar conta dos desafios, dos processos difíceis, das situações, problemas que a realidade coloca para ele. Não é? Então, tem um conjunto de capacidades aí envolvidas que são diferenciais, né, singulares a cada indivíduo ou a cada posição social também são diferenciadas. Essa ideia de prova, além disso, ela traz um componente que é de um exercício individual de avaliação, né? Mas que não é só individual, né? É como se o sujeito passasse por um exame, não é? Das suas capacidades para se poder dizer indivíduo, digno de ser indivíduo, não é? E aí, em referência a essas capacidades, ele pode narrar êxitos ou fracassos, enfim. E aqui é interessante pensar, não é, que tem exames que são institucionalizados, que a gente pode enxergar de uma maneira mais clara nas narrativas, como é o caso da escolarização, e as suas transições, não é? O caso do vestibular, por exemplo, é um rito que acaba configurando muito dessa ideia de uma prova, né, uma aprovação social. Mas, como o próprio Marticelli vai dizer, ele tenta resistir, pelo que eu entendo, a essas noções somente institucionalizadas. Está preocupado também com os desafios, os elementos mais cotidianos da produção do laço social, aqueles elementos que podem dizer respeito à existencialidade do indivíduo, que podem dizer respeito à relação que ele tem com a alteridade, ou que podem dizer da relação que ele tem com o coletivo e com a história, que não estão necessariamente, né, formalizados no corpo institucional. Bem, então, imaginem vocês, se pensassem na própria narrativa, vocês poderiam ter uma narrativa de si mesmos, em que algumas passagens da vida de vocês que são marcadores importantes de mudanças,
talvez pudessem nos indicar algumas provas, né, nesse sentido que eu estou falando aqui, e que ali, associados a isso, algumas capacidades e alguns suportes que vocês moveram para poder dar conta, né, dessa realidade. Para o Martuchelli, então, esse leque, que pode ser um leque muito diverso, se a gente faz um conjunto de entrevistas com vários indivíduos, ele precisa ser compreendido de uma maneira a resumir a grandes temas sociais, a grandes problemáticas sociais, né? Essas problemáticas são desafios estruturais, não é? Que podem ser mais marcantes para determinados grupos, ou para classes, ou faixas etárias, etc., né? Pensem, por exemplo, no que significava a prova da escolarização nos anos 70, no Brasil, uma margem de escolarização e ainda sem universalização do acesso ao ensino fundamental, e anos, né, século XXI, anos 2010 ou anos 2020, quando o mercado de trabalho já mudou, vamos dizer assim, como vai dizer a Martha Hatt, né, assim, há uma demanda, o mercado de trabalho se transforma numa referência para as trajetórias, né? A formalização no mundo do trabalho em algum momento se transformou, agora eu já não sei mais, a uberização, mas em algum momento isso muda a posição muda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, com esse exemplo, né, de uma mudança histórica, é que para a gente poder selecionar aqueles elementos que têm um teor estrutural, não basta a gente perceber que haja uma recorrência, a gente tem que fazer um tensionamento com uma leitura macroanalítica já também estabelecida. Então, por exemplo, quando o Martuchelli foi fazer as suas entrevistas na França, ele sabia que lá a escolarização era um marcador importantíssimo na hora de selecionar os entrevistados. Então, para poder trabalhar com as provas, é preciso ter uma leitura bastante ampla das mudanças que acontecem no cenário, né, macroestrutural. Tanto é assim que vocês pegam a literatura dele, vocês vão observar que ele faz primeiro um apanhado de elementos de mudança estrutural que ele percebe em tendências do mercado, tendências do mundo do trabalho, né? E depois ele vai trazendo as experiências individuais. A grande questão é que a gente tem que deixar, segundo eu entendo, que essa realidade que é trazida por um número grande de entrevistas, ela te permita observar elementos que não estão nesses marcadores estruturais, que talvez tenham necessidade de ser considerados, ou então formas de difração desses elementos estruturais, né? Por exemplo, eu vou tentar lançar uma hipótese aqui depois na minha pesquisa, como em contextos vulnerabilizados se vive a relação com a escola e a relação com a prova escolar, né? É uma prova estrutural, a princípio, mas assim, como ela se difrata num contexto periférico. Enfim, está aqui, na verdade, eu estava na posição errada no meu slide. Não sei se me fiz entender até aqui, de qualquer maneira, a gente pode esclarecer algumas coisas se vocês quiserem no debate. Agora eu vou falar um pouquinho da pesquisa, de uma visão geral assim, da minha pesquisa nos últimos anos, depois daquele momento em que eu mencionei que eu comecei a sistematizar um pouco mais o meu trabalho de campo, à medida que eu tinha um vínculo mais estável para fazer isso. Eu dei aqui um objetivo, não é, que de alguma maneira percorre as pesquisas, né, que é essa de compreender os processos de individuação. Nesse sentido, está muito alinhado com a proposição do Martuchelli em algumas pesquisas que ele faz. No caso específico, moradores de periferias urbanas, não é? Mas isso para problematizar as experiências da educação, né? Dada a vinculação ao programa e interesse. E aí a noção de provas sociais, ela é
como assim, a principal ferramenta, mas não só, não é? E também a noção de suportes, que é uma noção complementar que o Martuchelli lança, para compreender, no sentido de uma ecologia existencial, né? O que quero dizer com isso? Na compreensão de que recursos socialmente produzidos estão à mão dos indivíduos e eles conseguem efetivamente agenciar para tentar afrontar essas provas, né, que são colocadas nos seus contextos de vida, né, que pode ser uma rede de reciprocidade, que pode ser elementos assim mais sutis como a existência de bichos de estimação, vai depender, claro, da configuração em que vive a pessoa, não é? Que podem ser algumas disposições, que podem ser alguns recursos econômicos, enfim. Mas a questão para o Martuchelli no suporte é não fazer um elenco de possibilidades a partir da posição do sujeito. Na verdade, é tentar compreender que efetivo suporte ele tem à mão, ou um conjunto de pessoas tem à mão. Então, a gente pode pressupor que há nas classes populares um capital cultural inferior, né? Pelo nível de escolarização, pela escolarização acumulada na família, pelo acesso à cultura livre, né? No domínio da linguagem, por aí vai. Mas, se a gente começa a entrevistar as pessoas e conhecer, a gente começa a perceber que há outras formas de acesso ao capital cultural, não é? Claro, caberia tentar entender se elas interagem em algum momento com as condições competitivas ou de disputa dentro, a partir do capital cultural privilegiado pela escola, mas há outras referências em jogo e, e dependendo da situação de legitimidade das instituições naquele contexto, essas referências elas podem ter maior ou menor peso na condição da vida dos indivíduos, né? Bem, vamos lá então. Desde que base empírica eu falo, né? Tem um conjunto, como eu falava na questão da sistematização, uma das coisas que eu comecei a fazer logo que ingressei na URGS foi organizar o banco de entrevistas que eu tinha, porque eu tinha o hábito de guardar todas as entrevistas, porque eu imaginava que em algum momento eu ia poder. E aí eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa coordenada pelo Newton Fischer, em que a gente entrevistou muitos catadores na região sul do país. Então, isso também aumentou muito o banco, né? E aí eu comecei a criar, junto com os meus bolsistas de iniciação científica na época, um catálogo lá para poder organizar as coisas no Excel, enfim, né, categorizando cada indivíduo, né, por alguns elementos sociodemográficos e, enfim. E hoje está em torno dos 170 entrevistas, claro, produzidas aí ao longo de mais de 10 anos e um processo muito artesanal mesmo, essas 170, 99% eu mesmo que fiz, então muita imersão em campo, né? Então, mas tem aqui, quando eu falo 170 entrevistas, eu estou falando inclusive das minhas entrevistas do mestrado, né? O que elas têm em comum? Primeiro, em geral, falando com sujeitos que atuam em contexto de periferia urbana. E segundo, em geral, procurando saber do itinerário de vida desses indivíduos e aí, conforme o interesse da pesquisa, mais especificamente sobre alguma prática social ou outra de inserção. Uma outra característica importante, sobretudo das entrevistas mais pós-entrada na universidade, é que elas são a culminância de processos de diálogo anteriores a partir de observação, a partir de roda de conversa, a partir de ensaios fotográficos. Vou tentar explicar depois, assim, a narrativa aqui, ela é maior do que a entrevista, né? Que as entrevistas que eu fazia. Então, o uso da noção de narrativa. Então, e aí sempre tentando, a partir desse catálogo, né, tentando registrar pessoas que trabalhavam na periferia, mas não moravam lá, e pessoas que trabalhavam lá e moravam lá. Então, aqui nós vamos começando a encontrar um marcador de diferença social, de desigualdade, a partir da ocupação profissional e a partir do nível de escolaridade, que é possível trabalhar, né, em termos de posições sociais.
e sempre tentando selecionar aqueles bairros que têm os índices de vulnerabilidade mais acentuados, né? Tem 5 bairros que aparecem seguidamente nesses levantamentos, né? Eu uso muitos dados do Observapoa, que faz análises com dados, né? Faz análises próprias aqui para Porto Alegre a partir dos dados do IBGE, acaba sendo muito útil, interessante, uma ferramenta muito útil. Então, o bairro Restinga, a região da Cruzeiro, a região da Lomba do Pinheiro, a região, ali na região Nordeste, né, o bairro Mário Quintana, região das Ilhas. Essas são regiões que têm, historicamente, índices de vulnerabilidade elevados, né, e cada um tem suas características singulares também, mas tem esse elemento em comum. Aí aqui eu tenho para vocês uma tabela, que é uma síntese da síntese da síntese, só para ter uma noção, né? Tem aqui à esquerda, quem está olhando, né, as dinâmicas familiares, as práticas laborais, atividades escolares, os territórios, no caso, territórios de periferia urbana, como domínios sociais, né? E aí, do lado, alguns apontamentos muito sintéticos sobre condições, desafios e suportes, não é? Isso observado a partir das entrevistas. Então, nas entrevistas, eu procurava organizar a fala para né, uma narrativa do itinerário e depois tentava, né, detalhar mais alguns elementos das práticas e domínios sociais em que o indivíduo se inseria. Para mim, como estou na sociologia da juventude já há algum tempo, tenho tentado sempre observar diferenças entre adultos, idosos e jovens, né? E eu aqui, para efeito do tempo que a gente tem, eu não me alongar demais, eu vou comentar só uma diferença que para mim é significativa em relação ao processo de escolarização. Então, assim, a literatura já informa, de alguma maneira, diferenças em relação, por exemplo, à experiência da escolarização como uma experiência de não trabalho, né, ou de alguma fruição lúdica entre idosos e adultos, porque esses tiveram, sobretudo nesse contexto de periferia, uma experiência de trabalho na infância. Então, a escola como um espaço de não trabalho. Ao passo que os jovens narram mais a partir, além da relação tensa com o fracasso escolar e de uma certa ausência de sentido para o tempo que é passado dentro da escola, uma relação forte com a fruição sociável, que ajuda a construir sentido para esse tempo dedicado na escola, que cresce na trajetória dos indivíduos, né? Então, quer dizer, na história do cotidiano de periferia, a escola ela vai aumentando a sua importância e o seu tempo, né, na trajetória dos indivíduos. Os indivíduos passam, e aí isso é muito interessante de pensar, porque mesmo com a manutenção de condições precárias de vida, seja porque há uma inflação dos diplomas, seja que sempre há uma escolarização que tende apesar dos avanços e da ampliação, uma espécie de intermitência, evasão, uma trajetória, né, como diz a Nadir Zago, que tem idas e vindas, né, várias idas e vindas. Apesar disso, tem essa extensão, e essa extensão maior, né, da permanência na escola faz com que a escola, ao mesmo tempo, ela tenha uma centralidade nova e um certo descentramento ao mesmo tempo, na minha interpretação, né? Isso a literatura, de alguma maneira, já reforça, né? Se a gente pegar o François Loubet, se a gente pegar muitas das pesquisas sobre juventude, inclusive feitas aqui em Porto Alegre, o trabalho da Carla Meiners, por exemplo, nossa professora aqui no programa. Então, de alguma maneira, há uma ocupação maior da escola, há uma habitação maior da escola, mas também uma concorrência desse tempo escolar com a fruição juvenil. Isso muda, na minha interpretação, a maneira como eles produzem a relação com a escola e a relação com o saber. Isso é uma hipótese. Então. Por quê? Porque a gente observa muito seguidamente o uso das redes sociais para a busca de informação e o uso de tutoriais de vídeo, informações por vídeo, para se preparar para as avaliações. Dentro de uma dinâmica, às vezes, bastante interativa, às vezes, bastante pragmática. Estou querendo dizer que isso, na minha interpretação,
pode nos fazer pensar que essa experiência diferente da escola, que é diferente do adulto que vai para a escola e entendia que a autoridade, o professor era uma autoridade consolidada, apesar da sua dificuldade de permanecer nela, em função da necessidade de trabalhar e, e das diferenças de ordem cultural, esse jovem, inclusive, faço pensar que disposições, se a gente quiser voltar a Bernard Lahire, ou Gautier, que disposições são possíveis quando a dinâmica da experiência é outra? E também é organizada a partir de alguns dispositivos que hoje os jovens têm, que, né, tempos atrás sequer se pensava que poderia existir. Um outro ponto nessa experiência da escola diz respeito à própria forma escolar, no sentido do que o Guy Vincent e o Bernard Lahire e o Daniel Tan vão trabalhar, né? Como uma forma, no sentido de forma de relações sociais, um formato de relações sociais que inclui um conjunto de relações entre pessoas e uma relação com conhecimento, mas também uma relação de dominação. Não raro a gente percebe no depoimento dos adultos uma expectativa de segurança em relação à escola, uma expectativa de uma socialização moral que dê uma espécie de senso de obrigação e senso de comprometimento aos jovens, e para ele a expectativa de mobilidade social. Embora o jovem intua que o mercado de trabalho, que ele concluir a educação básica, não vai lhes dar segurança, não é? E nem sempre o ensino superior é um horizonte nesses contextos. Então, eu estou querendo dizer a forma escolar que guarda um tipo de dominação, que guarda um tipo de relação de autoridade, relação com o saber, né, de objetivação do mundo, aqui ela parece funcionar mais como uma espécie de, embora funcione assim também, mas ela funciona como um anteparo de proteção. Proteção num mundo em que o horizonte de trabalho ele é tanto quanto incerto. Enfim. Bom, esses elementos, deixa eu voltar aqui, só para concluir, estão pensados, né? Os outros aqui eu não vou mencionar, mas enfim, eles estão pensados a partir das provas. Então, que tipo de provas estão em jogo quando o sujeito vai para a escola? O que a escola representa para ele na sua trajetória? E aí é importante ter inúmeras entrevistas para a gente poder contrastar diferentes posições individuais e tirando daí, indexando, vamos dizer assim, um conjunto de provações, um conjunto de agências, né, que são operadas por esses indivíduos e com que suporte, né? Então, a escola pode passar de ser um suporte no sentido de não trabalho, na existência, ainda com existência pequena na trajetória de um indivíduo, a um suporte para a fruição, produção identitária entre pares, e, de novo, segurança, mas segurança num outro contexto já, num outro sentido, né? De qualquer maneira, o que eu tento fazer, então, a partir desses diferentes domínios? É observar, né, e aí é outra hipótese com a qual eu tenho trabalhado, né, que não é só a minha, tem outros autores fazendo também esse exercício, o Pablo de Léo trabalha nessa perspectiva, na Argentina, é de que em todos os domínios sociais há um esforço significativo do indivíduo ou dos indivíduos, um esforço de agenciamento para garantir a sua existência como indivíduo nessa sociedade, particularmente aqui nas periferias urbanas, em um contexto em que há uma precarização no acesso aos recursos públicos e sociais, né? Que passa por esses elementos que estão aqui. Por isso que eu botei aproximação, porque assim, o Martelli está falando de um processo histórico. Eu estou falando, bom, de um conjunto de elementos que eu encontro quando eu pego as entrevistas e analiso diferentes domínios sociais, que parece dialogar, né, ter uma afinidade letiva, vamos dizer assim, com o que ele relata em torno de uma estética relacional. O que é a estética relacional? Né? Aqueles
tipo de jogo de cintura que a gente tem para a manutenção dos laços sociais, mesmo quando a gente tem que engolir alguns sapos, não é? Ou a astúcia para aproveitar o máximo possível as oportunidades, né? Alguma desconfiança das instituições, desconfiança que não no sentido de que não adere ao que a instituição propõe, desconfiança no sentido de que não coloca todo o crédito lá, porque muitas vezes há necessidade de algumas ações de compensação, né? E aí, a partir disso, esse sentido de fazer por si e pelos seus, então não é um individualismo simples, assim, né? O sujeito só egoísta que se fecha em si mesmo, como dizia o... Pelo contrário, é um indivíduo que faz por si, mas a partir de laços de reciprocidade. Então, nesse sentido, é muito próximo, então, da ideia de hiperator que o Martuchelli vai abordar nesse livro que eu mencionava antes, Existem Indivíduos no Sul. Aliás, uma pergunta. Enfim, já estou me alongando demais. Eu queria só comentar alguns aspectos em relação a, então, a análise desse material de entrevista. Não, então, como eu dizia antes, são narrativas individuais a partir de processos dialógicos, não é, anteriores. Por que isso, não é? Porque a ideia é conhecer a narrativa desses indivíduos como uma construção sócio-histórica que tenha diferentes fontes, diferentes entradas. A entrevista é uma delas. A entrevista, em geral, as pessoas tentam fazer uma narrativa linear. Mas se vocês fazem uma roda de conversa, as pessoas contam os causos, contam, né, situações anedóticas. Isso vai falando para nós, assim, a perspectiva mais etnográfica, vai falando desses elementos que eles compartilham em determinado contexto social, de memórias que não pertencem a uma pessoa só, mas são memórias de uma comunidade ou de um pequeno coletivo, né? E que vão muitas vezes contradizendo as coisas que são afirmadas em entrevista. Então, isso é dessa composição artesanal, né, das diferentes narrações que nasce essa. Então, a narrativa aqui é, como vai dizer o Michel de Certeau, narrar é uma arte, né? A arte de dizer, e a arte de dizer é uma arte de agenciar fatos. Então, se na prática, assim, na ação mais concreta, a gente trabalha sobre o lugar, a narrativa é um trabalho sobre o tempo, porque quando eu narro, eu, por exemplo, posso colocar a expectativa sobre um fato, acentuar a expectativa sobre um fato para chamar a atenção de quem está escutando. Então, a narrativa é uma produção, é uma prática social e algumas pessoas têm mais habilidade do que outras nessa arte, né? Então, a própria narrativa é um capital, se a gente pudesse pensar, né? De uma maneira, e muitas vezes é um suporte, né? Como é o caso dos griots, se a gente pensar nos griots contemporâneos lá na Restinga, ou alguns outros bairros aqui de Porto Alegre. Então, isso aqui eu já mencionei. Então, aí, como eu dizia antes, então, o quadro de entrevista, essa produção artesanal de fazer um pouco, ler um pouco, fazer um pouco, ler um pouco, assim, eu nunca fiz um monte de entrevistas para depois ler todas, que é enlouquecedor, né? E aí você vai encontrando algumas narrativas um pouco mais densas, né? Mais reflexivas, conforme as práticas sociais em que os indivíduos se inserem, tiveram a oportunidade de participar, que vão te ajudando também a ler esse contexto, né? Mas, em geral, nesse quadro, é um quadro, então, de indexação, né, pensando elementos em comum entre as diferentes narrativas, tentando buscar a linearidade que é produzida pelo indivíduo na narrativa, mas também as intermitências, né? A regularidade, o que são os agenciamentos mais regulares, que tipos de desafios são mais comuns, desafios aí no sentido mais comum do termo mesmo, né, naquilo que as pessoas narram como um desafio. E aí as redes e recursos que são considerados como suportes, né? Mas tem uma outra dimensão que eu queria só chamar a atenção, que aí vem a partir, que é a própria dimensão narrativa da composição, da configuração narrativa, né? Que é, como arte de dizer, a narrativa ela pode ser analisada também pela forma como os tempos são trabalhados, os cenários, os atores são agenciados para contar uma história de si.
Aqui eu guardo uma relação com a ideia de reflexividade, a narrativa como uma forma possível de produzir reflexividade, que é diferente de uma análise, de uma argumentação mais analítica, né? E aí, a partir dessa narrativa e dos elementos que são evocados, de personagens que são evocados nela, a gente pode pensar uma relação com a história coletiva, não é uma relação com a alteridade ou com a existência, né? No sentido dos sentidos que dá a vida. Isso é interessante porque o Martuchelli ele vai trabalhar com 8 grandes provas sociais, nos livros que ele chama, que é esse que eu falava antes, Forjado pelas Provas. Além das provas vinculadas aos domínios sociais, como esses que eu mencionei aqui, tem as dimensões, né? As provas relacionadas às dimensões da existência. Uma delas é a prova de si, a prova da existência, a prova da produção do sentido. A outra é a relação com a história. Tem outras também. Seria isso, minha gente. Desculpa aí ter me alongado. Tem meu contato também. Sigamos em diálogo e agora, se vocês tiverem questões, dúvidas, críticas, eu não tenho. Muito bom, Leandro, muito obrigada. Muito legal também ter esse panorama todo, né, que é ver pontos de partida e que é trazer para a prática aqui da pesquisa também, como que tu visualiza, e fantástico esse acervo de material que tu já tem, né, também, e sobre o qual tu trabalhas. Muito bom poder visualizar esse conjunto de questões. Muito desafio, muito trabalho, né? Vamos ver o que o grupo tem de questões, se ocorre relações aí com as pesquisas de vocês, ou alguma questão específica, ou mais geral, mais de fundo, ou mais prática. Estamos abertos para o diálogo, para pensar a diversidade de elementos, né, com os quais a pesquisa se relaciona. Não é que sempre a gente tem resposta para tudo, né, Leandro? Mas a gente pensa junto. Tenho que ter certeza que a gente não tem resposta para tudo. Agora, enquanto o pessoal vai se inspirando aí e construindo as suas questões, essa dimensão de trabalho do indivíduo está presente na perspectiva do Enzo, né? E ela aparece forte na perspectiva do Martuchelli. Não sei se a gente poderia comparar, se aparece mais ou menos em cada um, o de Sangle também, que a Russell trouxe para uma discussão recente, numa análise de dados que a gente está fazendo. De qualquer forma, sim, tem toda uma literatura, tem todo um aporte que vem construindo essa tradição de ver no presente as mudanças sociais. Se lá na década de 80, quando eu era jovem e estava fazendo a graduação, a perspectiva do futuro, o transcendental, era algo que se colocava muito forte, e a gente pensava nesse longo prazo, como o Enzo falava. Ele fala na política do presente, porque nós estamos provocados a pensar nossa condição aqui e agora, e a gente não tem como projetar isso para o futuro, como a gente fazia lá na década de 80, de maneira encantada, enfim, né, acreditando numa possibilidade de revolução e de transformação radical. Tá, enfim, dizendo isso para dizer o seguinte: sim, o trabalho dos indivíduos está posto aqui em Martuchelli, nessas perspectivas, e parece muito coerente com a contemporaneidade. Mas, então, eu queria fazer uma pergunta, assim, para provocar um pouco que a gente possa visualizar isso na prática. Qual é o limite do trabalho dos indivíduos, assim, e qual é a possibilidade, né? Sim, nós estamos falando o tempo todo de contexto histórico, de relações que atravessam os indivíduos, posições sociais, né?
será que a gente pode pensar em termos de alcance e de limite que a gente visualiza esse trabalho dos indivíduos, a ação individual? Porque a gente está lidando também com essa realidade que foi tratada de manhã, indicada pelo Colombo, que existe na Itália, que existe aqui e que é da contemporaneidade, que está ligada à ideologia neoliberal, que é sermos empreendedores, né? Então, tem um sentido prático de aderência à realidade colocada. Onde que está o limite entre simplesmente estar aderindo a uma realidade colocada? Será que é só isso que o trabalho dos indivíduos está fazendo? Pronto, parei. Nossa, que pergunta difícil. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar. Passando para outro. Eu, na verdade, queria completar, eu acho, essa pergunta difícil da Célia, mas eu vou só pensar alto. Não sei se tinha gente na frente, estou me atravessando. Vai lá, Russell. Primeiro, agradecer, né, pela exposição do Leandro, assim, nossa, uma aula maravilhosa. Obrigada, Leandro. Outra, dizer que um dos livros que tu mencionaste está esgotado, além de caro, esgotado. Perguntar se ele tem na biblioteca também, o que é justamente do Martuccelli com o sangue. Mas eu acho que ele deu um caminho ali, né? Para acesso ao livro, fácil. Bom, pode Depois ser. pode entrar em off também. Tá bem. Mas, assim, outra é dizer que eu tinha esquecido que nós compartilhamos um orientador, né, o Newton Fischer, e eu também entrevistei catadoras, mas bem antes, no início dos anos 90, né? Ainda tenho essas entrevistas, caso te interesse, lá na Vila Dick. Que legal, legal. Não sabia que nós tínhamos em comum. Na verdade, ele não foi meu orientador, né? Minha orientadora de doutorado foi a irmã dele, a Maria Clara Doni Fischer. Mas ele participou da minha banca e me convidou para trabalhar ali na sequência. Ele me convidou para essa pesquisa. E foi muito legal mesmo. Mas, enfim, desde lá, né, eu naquela época do mestrado, assim, você me jogou um pouco no túnel do tempo, né, com a tua apresentação inicial. Eu estudei com o Alceu Ferraro bastante a teoria marxista naquela época, né, e a minha origem é das ciências biológicas, então isso me deixou marcas também no jeito como eu olho o mundo. Então, hoje de manhã, ouvindo Enzo Colombo, ficou rebolando na minha cabeça uma pergunta, mas eu não consegui elaborar, e ainda agora talvez eu não consiga, mas ouvindo a Célia talvez consiga elaborar um pouco melhor. Mas ele falou hoje de manhã, se eu entendi bem, que eu acho que essa ideologia neoliberal, eu fico pensando que é mais do que uma ideologia, e daí vem a minha formação marxista, eu acho, em pensar isso. Porque, assim, as professoras que eu estou entrevistando, né, algumas mais jovens com contratos temporários, contratos de trabalho muito precários, o que dá essa ideia de não tem carteira assinada, não tem perspectiva de aposentadoria, passam por processos seletivos anualmente para serem recontratadas, né? Então tem essa fragilidade da situação laboral. Mas aí a gente pega pessoas mais velhas que também se sentem já em processo de aposentadoria ou muito próximo da aposentadoria, que também se sentem impelidas a viver situações de trabalho precarizado, porque assim, embora sejam concursadas, perderam direitos trabalhistas, né? Tiveram salários parcelados aí durante o governo Sartori, né? Sem aumento por muitos anos e também perdas relativas a um projeto de aposentadoria, né? Então, eu fico lembrando de uma professora que se aposentou para ser tutora em processos de educação EAD, né? A gente está vendo entre os diplomados das ciências biológicas, ontem eu mencionava, aqueles que ficam fazendo uma sequência de pós-doutorados, essa condição precária, que tu mencionou na tua própria trajetória também, né, de trabalho. Então, um receio em relação ao futuro. Então, eu fico pensando assim, essa ideologia neoliberal, ela concretamente fragilizou as relações de trabalho, então esses contratos temporários fazem com que as pessoas não criem vínculos, laços com seus colegas na instituição, né? E
e também não se vinculem a sindicato. E aí eu fiquei pensando no texto do Enzo Colombo, com os colaboradores de pesquisa, desses processos de individualização, que não necessariamente levam ao individualismo, porque se estabelecem redes de cooperação, redes de solidariedade, mas que também são redes frágeis e transitórias. Assim, eu fico pensando nos movimentos de mobilização que acontecem, são intensos, são formativos e se extinguem, como foram as ocupações, né? As ocupações estudantis, né? Iniciadas lá em 2015 no Brasil e intensificadas em 2016 e que tiveram como resposta política a reforma do ensino médio também, que precarizou ainda mais, né? A gente escuta agora a implantação da reforma do ensino médio, que precariza as relações dos professores, que os estudantes periodicamente escolhem os seus itinerários formativos, isso gera uma instabilidade do quadro docente, que fica pulando de escola em escola, porque vai depender desses itinerários, né? Ou nem são recontratados, mas também para os próprios estudantes, que não têm mais um percurso em todo o ensino médio com os mesmos colegas, porque isso vai ser só no primeiro ano, no segundo ano eles já começam a ter essas trilhas eletivas, né? Tudo isso para dizer que eu acho que tem uma base muito concreta, essa ideologia neoliberal, das condições de vida das pessoas, né? Essa prisão no presente, essa impossibilidade de pensar o futuro, parece que tem uma base muito concreta. E daí dessas relações de solidariedade também não são aquelas relações sindicais, né, de um sindicato imenso, como na época que eu era professora da rede estadual, né, que o CEPERGS era um dos maiores sindicatos da América Latina, né, o ABC Paulista do Lula, enfim. Estou pensando isso, assim, então o que a gente tem são redes de mobilização ou de movimentos sociais que também são vínculos também muito transitórios, né? Um pouco isso. Então não chega a ser uma pergunta, mas pensando nisso que o Enzo falava de manhã também, do quanto todos parecem incorporar essa ideia do empreendedorismo de si mesmo, da autonomia, do ser ativo, de ser proativo e tal, porque parece que não tem escapatória disso, né? Então se incorpora um pouco isso que eu fiquei pensando. Bom, vamos lá. Eu vou comentar algumas coisas que também, assim, bem no sentido do que, na forma como você colocou, acho que eu podia comentar algumas coisas. Na primeira leitura dessa abordagem de sociologia dos indivíduos, a impressão que eu tenho é assim, que não há muito... a abordagem dos indivíduos não está procurando saber pela possibilidade política, necessariamente, não é? Potencialidade política da ação dos indivíduos tem um teor muito analítico, não é? De compreensão da estrutura da sociedade. Essa é a minha primeira... Então, por exemplo, o Martuchelli, ele vai trabalhar também muito o tema da dominação e ele vai tentar argumentar que, historicamente, as teorias de dominação trabalham ora numa linha do consentimento, na produção do consentimento, ora na linha dos constrangimentos ou das obrigações sociais, né? Então, assim, o exemplo que tu trazias, Lúcio, de alguma maneira, parece muito exemplar do cenário que ele desenha para o nosso período, que é de considerável clareza dos indivíduos quanto aos constrangimentos que sofrem na sociedade. Tem uma clareza dos limites da sua própria ação, da coerção que a sociedade exerce a partir de diferentes mecanismos dispositivos sobre a prática, né? Então, assim, os professores sabem de uma maneira agindo no espaço de possíveis e o consentimento nem sempre ele é a principal estratégia daí de produção da dominação, porque, enfim, os indivíduos já construíram essa consciência dos constrangimentos, mas os constrangimentos são de tal ordem que esses indivíduos virem uma espécie de impotência ao saber,
dos elementos de dominação sem poder revertê-los, né? Então, não há muito otimismo nesse sentido, né? De alguma maneira, todos esses dispositivos que a gente associa ao neoliberalismo, eles parecem construir esse cenário em que as pessoas são chamadas a participar, as pessoas são chamadas a ter iniciativa, as pessoas são chamadas a empreender individualmente, em geral, ou pelo menos são tomados, né? São discutidos, os discursos são no sentido da individualização. Por outro lado, o Martinelli faz uma discussão em torno do tema da singularização, que parece colocar algum ponto de inflexão aí, que é pensar a singularização na construção da sociedade contemporânea, ora como um ideal, e nesse sentido a singularização no reconhecimento da diferença, no reconhecimento mesmo das peculiaridades e na partilha das peculiaridades entre os indivíduos, ou seja, relações menos associadas à distinção social e mais à partilha das singularidades. Mas o risco que essa dinâmica, e às vezes os jovens constroem muito isso em relações de sociabilidade, não é? Mas o risco forte desse processo recair no que é, para ele, a principal forma de dominação hoje, dominação subjetiva, que é a responsabilização, que é esse conjunto de funções, não é? Pela participação, pelo empreendedorismo, pela iniciativa, que fazem com que o indivíduo assuma para si a responsabilidade de elementos que são do sistema. Então, para além da responsabilidade individual, a responsabilização, é algo que já está lá no Urspec também. Isso pensando que talvez o horizonte sempre possível é pensar a partir da sociologia dos indivíduos que outras formas de atuação individual e cooperação que se criam, né, como resistência a esses dispositivos que se estabelecem. O Luiz Antônio Grocco, né, que pesquisa as ocupações estudantis, fez uma pesquisa nacional aí, com a colaboração de vários pesquisadores. Uma apresentação que ele fez para nós no seminário, ele comentava algumas repercussões das ocupações nos itinerários dos indivíduos, dos jovens que participaram. Assim, muitos não seguiram carreira política, alguns seguiram, mas tiveram essas experiências deixaram algumas marcas no sentido da opção do curso profissional depois, ou da imersão na área de arte, algumas experiências estéticas. Bom, ele está trabalhando com a ideia, a partir do Rancière, não é, de uma subjetivação política. Pensando o político, numa analogia com a arte, o político com aquilo que produz o dissenso, né? Aquilo que produz o não lugar, que produz um jeito de atuar que não é o esperado, que não é aquilo que a polícia, né? A polícia no sentido dos dispositivos de controle, estabelecem como o naturalizado. Enfim, que indicam, vamos dizer, expressões dessa potencialidade de organização coletiva em rede. Não é exatamente a antiga organização sindical coletiva, né? A identidade aqui ela é um mosaico de articulações de individuais. A singularidade perpassa essas ocupações, que eu quero dizer, e essas formas de organização política, a singularização. Mas o quadro geral me parece, assim, quando eu olho, é de um pessimismo mesmo, é de uma leitura bastante, um indicativo muito sério do limite não só do trabalho dos indivíduos, mas da própria organização em rede, né? A gente tem esses ícones que são aí o uso das redes sociais para fins políticos, né, nos últimos anos, mas há outras estratégias que minam a ocupação do espaço público, como é o caso da violência, né? Eu assisti uma apresentação da Rosana Reguilho, no México, ela muito emocionada, falando do quanto por um lado, uma série de formas de organização, não só juvenil, né, que ocupam o espaço público e criam zonas afetivas, né, de interlocução
inclusive pelo luto, a perda de alguns jovens que simplesmente desaparecem no México em função do narcotráfico, alguns conflitos. Mas, majoritariamente, uma tristeza dela, e daí o novo livro dela, né, Necropolítica, pela percepção da força do juvenicídio no México, que não é algo exclusivo do México, mas, enfim, que fragilizou muito a capacidade de ocupação do espaço público, que ela mesma elogiava nos anos 2010, com as ocupações dos indignados, né, em várias regiões do globo, e antes disso, na sociologia da juventude, a tentativa de se visibilizar outras formas de fazer política na ocupação de espaço público a partir de práticas esportivas, de práticas artísticas, como foi exemplo hip hop, basquete, etc. Tudo isso, hoje, a impressão que eu tenho na periferia é que, por exemplo, essas práticas, elas tomaram um cariz bastante mais institucionalizado. Então, embora continue acontecendo aqui e ali, uma praça ou outra, hoje elas estão muito mais acolhidas em corpo de instituições, e isso faz perder um pouco, né, dessa lógica da política, no sentido do Rancière, né? Então, assim, o que eu poderia comentar é isso, assim, o limite do trabalho dos indivíduos é sério. Eu acho que aqui ele é muito mais uma ferramenta de compreensão analítica do que de visualização de horizontes políticos, de potencialidades políticas. E acho que a última manifestação assim, massiva que a gente teve foram as ocupações, né, pensando em juventude. Mas tem um documentário que é aquele Esperando Tua Revolta, não sei se vocês já viram, aquele documentário é muito didático, assim, mostrando como o poder, no caso do Brasil, né, as instituições policiais, no sentido do Rancière, elas agem para garantir a desmobilização. É impressionante, assim. Porque a forma de atuação é estritamente individualizada. Eles usam as imagens e começam a capturar as imagens das lideranças, né? E atacam essas pessoas. A polícia segue esses jovens na rua. A polícia no estado atribui multas, né, ameaça com multas para os familiares de jovens que ocupam individualmente as lideranças que ocupam a Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, o controle é individualizado. Isso o Laval trabalha bem também, assim, para além da subjetivação, há constrangimentos muito concretos que estão em um ataque individualizado. Bom, um exemplo mais concreto do que a área acadêmica, em termos de controle individualizado, acho que eu não conheço nenhum. Não é? Nós somos todos temos um Lattes, todos temos índice de produtividade e controlamos a nós mesmos a partir desses índices de produtividade. O controle individualizado, eu acho que, enfim, já falei bastante, mas acho que eu não sou uma pessoa muito otimista, não, essas coisas. Não sou a pessoa mais certa para responder uma pergunta dessa. Se o grupo te respondesse, provavelmente seria bem mais otimista. Obrigada, Leandro. Com certeza, tu abordaste, sim, limites do trabalho dos indivíduos, né? Dá para visualizar muito bem. Vamos ver se alguém tem alguma questão. Às 15h26, nós podemos dialogar com o trabalho. Vamos ver se alguém tem ainda alguma questão para trazer, a partir do que o Leandro traz. Essa perspectiva do Martucci, ela é muito interessante. Do meu ponto de vista, ele valoriza muito a configuração histórica com essas variáveis aí que tu abordaste, Leandro. Eu acho que ele dá uma contribuição muito grande. Sabe? Eu acho interessantíssimo. É um trabalho para ficar estudando muito ainda, né? A gente está sempre em aproximações muito provisórias, que eu tenho, sempre
Mas tem que fazer um esforço de apropriação para análise, para poder refazer, e refazer, e refazer, e considerar. Uhum. Isso é um E ensaio. essas apropriações da escola, do uso da escola, digamos assim, né, aumenta o tempo da escolarização, mas a escola ela aparece assim como um recurso de uso prático, né? A finalidade da proteção, enfim, outros projetos, né? Mais do que própria finalidade que ela se anuncia historicamente por certos segmentos sociais. Isso é interessante, acho que de manhã também o professor Enzo tratou, quando ele pegava os grupos sociais com diferentes recursos, competências, né? Ele utiliza essa palavra, essa categoria para falar sobre a relação com a escolarização formal, como é diferente entre os grupos sociais. Uhum. Sim. Agora que tu falando, me lembrei de conjunto de entrevistas que eu fiz com jovens de ensino médio, terceiro ano de uma escola pública. Eles relatavam as experiências deles em sala. Muitos deles, assim, então, estão no terceiro ano, são alunos que já passaram pelo filtro, né? Sobreviveram na escola, sobreviveram à pandemia na escola também. Mas uma relação bastante pragmática com as aulas, especialmente as aulas que eles tinham algum problema. Então, tinha uma aula de uma professora de língua portuguesa, que foi a vítima das entrevistas, porque eles todos criticavam essa professora. Era uma professora que era apaixonada pela língua portuguesa, só que tinha uma paixão tamanha que tinha uma relação muito formal com o conteúdo, né? Então, assim, muito abstrata na explicação. Aí pediam para ela explicar de novo, ela de novo dava uma explicação de um conceito para Purista. outro. E aí eles tinham uma dificuldade grande, reclamavam que preferiam mais os exemplos, enfim, só tinha uma menina que era o contrário, que adorava a professora. Justamente por isso, mas ela tinha o quê? Ela tinha dentro de casa uma rotina de estudos que ela aprendeu muito pequena, então assim, ela criou uma relação com o saber escolar, com um capital cultural, um conjunto de disposições muito próprias. Mas essa relação é curioso saber também que essa relação dela com esse saber não está ancorada só nessa disposição criada em casa, está ancorada numa relação que, pelo menos pelo que deu para interpretar na entrevista, uma relação muito forte com o gosto pelas linguagens, porque muito pequena foi estimulada a usar o Photoshop também e a criar, inclusive ela trabalha na internet oferecendo produtos desse tipo, né, de layout de site, etc., né, produção de imagens. E então ela é uma pessoa que desenvolveu o gosto por estudar também a partir dessa prática estimulada pelo irmão quando era criança. E está associada a trabalho, né, associada a um trabalho informal, de novo, não é? Trabalho informal, associado, mas é um trabalho que move muito o desejo dela. Então, essa relação com o saber, ela fica muito atravessada por essas outras bases de informação e experiências que os jovens constroem, né, entre pares ou a partir das redes sociais, me parece. Então, é uma possibilidade de questionamento, né, do quanto a escola hoje é porosa e atravessada, né, por essas dinâmicas. Inclusive porque hoje tem uma série de cursinhos que ensinam uma série de macetes para ser aprovado na prova do Enem, para ser aprovado em vestibular, ou seja, há um tipo de informação que povoa essas transformações aí, e a própria ideia de percursos, né, no sistema escolar que foge àquelas disposições clássicas, né, assim, que no Bourdieu, do Bernardo Laville, realçam, eu tenho impressão. Tem outras coisas em jogo em relação com a instituição escolar.